Muito boa tarde. Quem está falando aqui é o professor Paulo Campos, da Sustentare. Sejam todos aí muito bem-vindos. Estamos aguardando aí os outros professores. Carol ainda não entrou, o professor Cláudio já vi aqui na lista dos participantes que ele está aí. Carol, está aí? Tô. Carol, posiciona. Eu fui direto. Não, calma, estou mudando aqui, desculpa. Não, sem problema. Eu queria até aproveitar, você que está chegando agora, você aí olhando a identificação do seu nome, eu queria que você colocasse o seu primeiro nome e uma qualidade que você considera importante para um cara de vendas, na sua opinião. Então, como o meu nome ali, por exemplo, eu pus Paulo Garra. Eu acredito que garra é uma habilidade importante para o vendedor. Então, vamos lá, coloque o seu nome e do lado um tracinho e uma habilidade, uma qualidade importante para o vendedor. Vamos lá. Fique à vontade para você colocar aí o seu primeiro nome e uma qualidade que você considera importante para um vendedor. Assim a gente dá mais 2 minutos para a gente ir se aquecendo aqui e daqui a pouco os outros professores também vão iniciar. Carol, dando o seu olá e depois passa para o Cláudio, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Desculpa, estava revisando aqui os slides, porque eu sou uma pessoa muito detalhista, sabe? Acho que é porque eu sou virginiana. Mas um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom para testar meu áudio. Estão me ouvindo bem? Uma coisa que eu comecei a usar, um recurso tecnológico ótimo, né? O Paulo Campos é muito tecnológico. Eu ainda sou mais analógica. Eu criei um negócio ótimo para a gente fazer enquete, Paulo, que é assim, ó, você pega um papel em branco, aí você divide ele em 2 lados, tá? Okay. E aí você faz assim, quando alguém fizer uma pergunta, você responde assim, ó. Sim! Ou você responde assim, ó. Não! Isso dá pra gente uma sensação de humanização diante da tecnologia, tá? Mas a gente vai usar outros recursos tecnológicos aqui, porque a gente entende que isso é muito importante, né? Já vi que tem gente boa aqui, o Stuart Lima, olha que maravilha, foi meu cliente há muitos anos atrás, um grande parceiro. Bem, a galera tá chegando, adorei a ideia, já coloquei aqui meu nome, Carol Manciola Conexão, que é exatamente uma das coisas que eu vou falar hoje. E aí passo agora a minha palavra para quem? Dá um oi? Cláudio. Cláudio, cadê você, Cláudio? Olha que chique. Muito bem, muito bem. Eu não consigo, pessoal. Meu é Mac. Como é que tá? Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Um prazer, estou vendo muita gente aí. Muito legal estar com vocês aqui, poder compartilhar. Paulão, obrigado pelo convite. Cidral, Mari, Carol Manciola. É um grande prazer estar com vocês aqui. Vou arrumar o meu ali. O Paulão colocou garra, eu vou colocar paixão. Não sei se vocês sabem, mas como a minha área aqui, a falar para vocês de neurociência aplicada às vendas, a paixão é um estado de demência momentânea do cérebro. Daqui a pouco, aí a hora que vocês me chamarem, eu vou falar por que está paixão ali no meu vendas. Valeu, Paulão. Um teaser, hein? Um teaser. Eu estou fechando aqui. Muito bem, a Carol já vai iniciar aí. Então, lembrando a todos que estão chegando agora, aqui está uma equipe dos professores da Sustentare, pessoal que trabalha com a Escola de Vendas, e a ideia aqui é a gente ter aí 1 horinha para compartilhar um pouquinho da nossa experiência e dos olhares. Então, a Carol ela vai iniciar, depois vai o Cláudio, depois sou eu, depois é o Cláudio, e a ideia é um pouquinho aqui a gente compartilhar um pouco do que a gente aprende, do que a gente tem feito, e também da nossa experiência. Querida Carol, é com você. Já não era para eu entrar às 17h15, gente? Eu ainda estou aqui. Não, sim, mas fala alguma coisa, já vai aquecendo aí, Carol, vai embora. Vou aproveitar aqui o lance, a gente vai falar de escola de vendas, mas acho que é importante a gente começar uma discussão bacana, porque está todo mundo naquela pilha, né? Como vender em tempos de crise. Eu acho que uma das coisas que motiva as pessoas a entrarem num webinário sobre vendas nesse momento, é claro que a possibilidade de você se capacitar, de se você desenvolver, sem dúvida, ela é uma constante, mas eu tenho feito uma reflexão nos últimos dias, Paulão, muito sobre isso, né? Porque a pergunta que eu mais ouço nos últimos 30 dias é como vender em tempos de crise. Quem aqui está com esse desafio? Faz um joinha aí para eu ter uma noção. Quem aqui está se perguntando, e aí, como é que eu vendo, né?
Porque assim, eu não sei se quem está aqui é mercado B2B ou se é mercado B2C, mas a galera do varejo está de portas fechadas. Cadê a turma do varejo? Levanta a mão aí quem é varejista. Algum varejista? Abram as câmeras, gente. Adoro ver as carinhas de vocês. Depois a gente vai ter que fazer até uma selfie aqui com todo mundo junto. Os varejistas estão desesperados, porque assim, as lojas estão fechadas. Já o pessoal da indústria, né? Alguns estão nadando de braçada, outros estão revisando as suas metas. Conversei um pouco com o Cláudio Zanutin sobre isso hoje de manhã. Eu acho que o pessoal do mercado B2B2C, né, que é o pessoal da indústria que vende para o varejo, se é um varejo alimentar, né, ou se é um varejo farmacêutico, provavelmente deve estar com picos e mais picos de vendas, o que é, inclusive, um desespero, porque eu tenho frequentado muito, né, 2 lugares ultimamente, que é farmácia e mercado, né, quando eu entro naquela crise, assim, de pânico, preciso dar uma volta, eu vou lá no supermercado fazer uma compra, e uma das coisas que eu tenho observado muito é a ruptura, né, porque as pessoas estão consumindo e está faltando produto nas prateleiras. Então, acho que o pessoal do mercado B2B2C aí tem que rever, sem dúvida, os seus desafios, mas a provocação que eu queria deixar para vocês aqui não é como vender em tempos de vendas, é por que vender em tempos de crise, né? Desculpa, não é como vender em tempos de crise, mas é por que vender em tempos de crise. Então, se vocês quiserem aquecendo aí, eu queria saber de vocês, podem colocar no chat por que vender em tempos de crise? Por que vocês acham que é importante nesse momento, né, vocês venderem o que vocês têm a oferecer, sejam produtos, sejam serviços, né? Adorei aqui, já veio sobrevivência, né? Podem colocar aqui no chat, porque aí a gente torna esse momento interativo, e eu acho que uma das coisas bacanas do online é permitir presença no ambiente digital. Então, assim, a gente está digitalmente conectado, mas a gente está presencialmente aqui. Eu espero que todas as pessoas que estejam aqui estejam de corpo e alma, né? Sei o desafio que é. Então, eu estou vendo que tem gente deitada no sofá, eu estou vendo que tem gente em sala de reunião, eu estou vendo que tem gente aqui no home office, eu estou vendo que tem gente que comprou comigo aqui aquele fundo de tela, né? Que imita livros, né? Vocês compraram aqui esse fundo de tela que imita livros, né? Muito vendido nesse momento. E é importante a gente fazer essa reflexão, né? Por que eu estou perguntando isso? E eu estou adorando ver as respostas aqui. Quase todo mundo, quando você pergunta por que vender em tempos de crise, responde por uma questão de sobrevivência. Aí a pergunta que eu tenho, né? Mas assim, sobrevivência de quem? Porque quando você vende qualquer coisa, se o seu foco está em você, na sua receita, no seu produto, no seu faturamento, você está vendendo de forma errada. Isso não é conversa poliana, não é conversa de mulherzinha de vendas que é fluff, tá? Isso é real. A gente precisa mudar o foco no cliente para o foco do cliente. Então, não é ficar mirando em cliente, atirando em cliente, vencendo a disputa e acabando com a concorrência, não. A gente precisa enxergar o cliente de uma forma mais holística agora. Então, eu vi que uma das pessoas respondeu aqui, eu achei muito legal, né? Porque o meu produto agrega valor à produção do cliente. Então, essa é uma mega de uma resposta, Karine, parabéns aí pelo seu posicionamento. Então, se nesse momento você está colocando o seu produto como algo que é importante para o seu cliente, você começou uma abordagem correta. E aí tem muita gente que me pergunta, Carol, mas o meu produto não é essencial. Porque, né, tá falando muito isso, produtos essenciais, não essenciais. Mas na boa, gente, o que é essencial? Para mim, batom é essencial. Para mim, perfume é essencial. Né? Para mim, roupa passada é essencial. Então, a gente não tem que... Eu digo que quando a gente pratica a empatia, a gente tem que praticar a empatia no nível máximo. E a melhor maneira de praticar a empatia no nível máximo é perguntando para os nossos clientes o que é importante para eles nesse momento. Porque a partir do momento em que eu entender para o meu cliente o que é importante para ele, aí sim, e por isso que eu coloquei aqui embaixo conexão, aí sim eu vou estar fazendo a conexão entre aquilo que eu tenho a vender, a oferecer e aquilo que o meu cliente precisa. E quando eu consigo fazer com que esse match aconteça, gente, é mágico, é quase que nem Tinder, sabe? Você vai lá e quando dá match o negócio funciona. É mais ou menos assim que acontece nas vendas. Se você não conseguir promover a conexão entre as necessidades e desejos dos seus clientes e, né, aquilo que você tem a oferecer, você não vai conseguir fazer com que a venda aconteça. Então, muito mais do que B2B, B2C, né? Eu estava discutindo isso com o Zanutin hoje de manhã, né? Não é B2B, é B2C, cara, venda é person to person, é pessoa com pessoa. Então, venda você no varejo para o consumidor direto, para o shopper, venda você no mercado corporativo para uma outra empresa, toda a relação de vendas, né, presenciais, quando eu falo presenciais, que não é feita totalmente digitalmente, por meio de uma interação no computador, ela presume no mínimo 2 pessoas. Então, quando eu consigo promover esse tipo de conexão,
eu consigo fazer a diferença. E aí, para eu finalizar aqui e passar minha bola para uma outra pessoa, eu gosto muito de um exemplo que aconteceu na época de 80, né? O pessoal da IBM, todo mundo deve conhecer, a IBM, gigantes de computadores, eles estavam muito aflitos, porque o mercado de computação estava crescendo muito, e de repente muitos concorrentes, desculpa, estou colocando uma aguinha aqui, muitos concorrentes surgiram. E esses novos concorrentes surgiram com uma pegada muito mais barata, porque eu vou lá, entendo que já está sendo feito, faço uma engenharia reversa, começo a produzir também e vou para o mercado muito mais barato. Então, a gente sabe que a gente concorre com o mercado chinês, né? E agora mais do que nunca, e os mercados globais, e muitas vezes com soluções muito parecidas às nossas, né? E muito mais baratas do que as nossas. E aí fica a questão, a IBM entrou nesse desespero, entrou numa crise, porque tinha muito concorrente vendendo muito mais barato, com estrutura de custos muito mais enxuta, com processos muito mais ágeis, e a IBM nesse momento parou para pensar qual vai ser a minha estratégia para recuperar mercado sem ser perdendo valor. Porque a maioria das pessoas começa uma estratégia de deixa eu canibalizar e entrar na briga por preço, né? E a IBM pensou, não vou fazer isso. O que a IBM pensou? Estamos num momento de crise no mercado global, de uma maneira geral, e um dos maiores medos que qualquer pessoa empregada tem na crise, qual é? Perder o emprego. E a IBM falou o seguinte, eu vou lançar uma campanha que vai tocar os coraçõezinhos desses caras de TI. E lançou uma campanha que era assim, ninguém nunca foi demitido por contratar a IBM. Ou seja, amigão, tu vai mesmo, no meio de crise, arriscar seu pescoço e investir numa tecnologia que você não sabe de onde é, não sabe de onde veio, não sabe como é que vai funcionar para economizar dinheiro para a sua empresa e correr o risco de perder o seu emprego, visto que tecnologia há muito tempo já é algo extremamente importante das organizações. Então, nesse momento, a estratégia não foi pensar em segmentação de mercado, né? Não foi revisão de meta, não foi revisão de preço, foi deixa eu entender o que é valor para o meu cliente. E ele olhou para a pessoa por trás de cada cliente e vou lançar uma campanha. E as vendas da IBM continuaram a explodir. Então, é um detalhe, né? É uma coisa que pode parecer muitas vezes simplista até, mas que quando conecta, a diferença acontece. Então, a pergunta, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que sair daqui, e é bom sair de um evento como esse, com muitas perguntas a serem respondidas, tá, gente? Um evento como o nosso aqui de 1 hora não vai fazer vocês saírem daqui com todas as respostas, não. Eu acho que o grande lance é a gente sair daqui com as perguntas que a gente precisa se fazer para conseguir elaborar estratégias para vencer a crise e muito mais do que isso. Não só sobreviver a ela, mas conseguir revisitar o nosso posicionamento e deixar um legado apesar de tudo isso. Então fica aqui o meu aquecimento para esse nosso momento conjunto. Com você, Paulão. Ok, muito bem, muito obrigado, Carol. Então, olha só, quando a gente imagina, né, esse contexto que a gente está vivendo, muito legal a pergunta da Carol, né, por quê? Né, por que você quer vender, né, num momento como esse? Ela traz alguns dilemas, alguns pontos, e principalmente a questão do líder. Né? Então, acaba no líder tendo essa responsabilidade que todo mundo está olhando para ele, né? Todo mundo está colocando. Então, a gente vai começar com uma pergunta, e aqui a gente vai usar uma estrutura que alguns de vocês aí conseguem facilmente usando o seu celular. Então, a ideia aqui, primeiro eu vou falar de liderança, mas eu queria entender um pouquinho vocês aí na posição de líder, né? E aqui o líder, tanto o líder que já tem uma equipe e você é responsável por ela, como também você que é um líder de si, né? Você lidera, você faz parte de uma equipe e você, em alguns momentos, é responsável por um projeto, pela execução de um pedido, de uma atividade. Então, olha só, a ideia aqui, a gente vai usar, em vez do chat, a gente vai usar o Mentimeter, exatamente para poder gerar uma quantidade legal de respostas, e a gente ter isso digitado, já para a gente poder trabalhar, né? A melhor maneira é conhecer aí o seu público. Então, você vai entrar no seu computador, no seu smartphone, e você vai digitar lá no Google menti.com e vai abrir um lugar para você colocar o teu código. Então, você vai colocar esses 6 números que estão aí na tela. Estão vendo aí na tela, Carol? Tá tudo certo aí? Sim, eu já entrei, já estou até aqui com a primeira pergunta. Você é muito rápida, Carol. Se todos meus alunos fossem que nem você. Olha só. Então, digita lá 871221 e você escreva uma frase, né?
Nós temos aqui 94 pessoas, lógico que não vai dar para ler, mas uma das formas de aprender também é você entender qual é o desafio dos outros, né? Então, coloque aí qual é o seu atual desafio aí como líder, lógico, relacionado a vendas, né? Mas pode ser bem amplo aí. Escreva. Estão conseguindo escrever aí, sim? Alô? Câmbio? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Então, ó, vender sem resistência e chato, engajamento dos colaboradores, é isso aí. Eu vou dar 2 minutinhos para que você possa não só escrever, como ler o que vai aparecer aqui, né? Uma maneira randômica, vai aparecendo aqui as respostas de todo mundo. Isso aí ajuda também a gente, eu, Carol e o Cláudio, a entender melhor quem são essas 90 e poucas pessoas que a gente está conversando, para que a gente possa ajustar. Isso aí depois gera um PDF que a gente manda para a escola e a gente tem aí já uma boa ideia de quem é as pessoas que se interessam, né, pelo nosso curso aí. Então tem algumas respostas aí. Isso. Então vai colocando aí que eu vou fechar aqui a janela. O pessoal está falando aqui que estão muito encantados aí com o professor Bélio, que está na praia, Cristiane, que está na praia. Para quem não conhece, para quem é a primeira vez que está usando o Zoom, existe aqui embaixo, quando você clica, aparece um desenho de uma câmera. E do lado da câmera, gente, tem uma setinha para baixo. Quando você clica nessa seta, ele vai abrir... É isso mesmo, Ana? Estou falando certo? Porque eu estou falando sem vir, né? Quando você clica nessa seta, ele te dá a opção de você escolher um fundo de tela. Então, não é que o professor Bélio esteja na praia, não. É que o professor Bélio é um cara muito conectado, entendeu? E conhece esse recurso e está fazendo bom uso dele. Show de virtual background. É isso aí, exatamente. E aí fica muito bacana, porque você consegue tirar a bagunça que está atrás, né? Porque as pessoas estão em home office, então, de alguma forma, a gente está num ambiente que pode estar aí um pouco bagunçado. A gente consegue, olha lá, o Piffer, por exemplo, está lá na Golden Gate, em Sierra, sei lá onde é que você está, Piffer. Infelizmente, no Mac eu não tenho esse recurso, mas eu já, inclusive, mandei um e-mail para o Zoom, porque eu acho que o Zoom devia ter aquele recurso do Instagram, né, gente? Da gente colocar um filtro. As meninas concordam comigo? Colocar um filtro para a gente já aparecer maquiada aqui no evento, né? Aí, Cris, a Cris fez assim, né? Isso ajuda muito nesse processo todo, né? Então, olha só, Carol, o pessoal tanto do Facebook quanto aí que está com a gente aqui no Zoom, já temos 43 respostas e eu estou dando mais 1 minuto aí para que a gente possa... A ideia aqui principal, né, você que está nos assistindo, sim, o PDF depois a gente disponibiliza para sustentar e vocês depois podem receber até agora 45 respostas, né? O que é legal é que a gente já dá munição aqui, né, dá material, melhor dizendo, para tanto Carol, eu e o Cláudio, depois a gente poder trazer aqui, mas o que eu estou vendo aqui está aparecendo muito motivação, está aparecendo aqui uma palavra muito forte, a questão da garra, né, de capacitação, então temos aí bastante questões aí. Mais 1 minuto e eu vou deixar as perguntas aqui abertas, mas a ideia aqui era só conhecer um pouquinho aí quais são os desafios, né, que você, como líder, relacionando a vendas, aí você tem aí um pouco das dinheiro. Dinheiro é o rei do momento agora, cara. Qual que é o meu desafio de vendas? É vender. Meu desafio de vendas é vender. Olha, e ele colocou aqui, vou receber, né? Esse é o desafio. Vender não é um negócio, o negócio é garantir que ele vai receber. Agora que eu entendi aqui a fala dele, do colega, porque eu achei que era receber o PPT. Não, ele mandou, não, Paulo, receber... Eu vou receber o dinheiro mesmo. O dinheiro, né? Exatamente. Muito bom. Então, chegando nos 50 aqui, eu já entendo que a gente tem uma boa amostragem, né? E você aí a gente já está nos 50, a ideia é voltar um pouquinho aqui para a tela. E tá lá, depois eu mando para todo mundo aí. Então, vou dar uma sugestão, você que está aí nos assistindo, você sabe que do lado direito ali você tem a exibição do orador e tem a exibição em galeria. Então, a minha sugestão agora, para que você possa ver melhor o material que eu vou colocar, que seria interessante você deixar no modo orador, porque aí você, não que você vai me ver melhor e vai melhorar muito as suas coisas, mas pelo menos você tem mais clareza da imagem que eu vou mostrar, ok? Muito bom. Então, aqui, quando a gente pensou, né, qual é o seu atual desafio como líder de vendas, nós vimos ali muitas das respostas
e ainda elas estão aparecendo, né? Já estamos aí no 52, a questão de mudar, de olhar. Mas um ponto que me chamou a atenção é que a maioria das respostas, sem dúvida, que está falando muito de negócio, está falando muito de motivação. E quando a gente fala de motivação, a gente está falando de como é que você está trabalhando com a sua equipe, né? E esse talvez seja aí o grande desafio que a gente está vendo, que é como é que você está trabalhando com a sua equipe, ainda mais no momento, né, onde você está trabalhando de forma remota. Então, esse acho que já é o primeiro desafio. E ao trabalhar de modo remoto, como é que você consegue mantê-los engajados, né, mantê-los aí. Então, um ponto aqui que eu queria só destacar, e aí eu volto para a Carol, é que das 3 dores, né, que os liderados mais estão sentindo, e eu tenho feito alguns trabalhos com clientes e com alunos também, as 3 começam com I, né, se a gente fosse pensar, né? Eu vou colocar aqui no chat: indefinição, isolamento e irrelevância. Então, o que a gente tem percebido é que você, muitas vezes preocupado, né, e fundamental a sua preocupação com a meta, com o que você vai vender, com o cliente, com o produto, há uma galera que trabalha com você, que trabalha para você, e eles estão com essas 3 dores presentes. A indefinição, porque eles não sabem muito o que vão fazer, o isolamento, não só isolamento agora remoto, mas também isolamento porque ele não está na empresa para saber o que está sendo resolvido, e muitas vezes ele se percebe como irrelevante. Caramba, o que eu posso contribuir aí? Então, eu vou pedir aí para a Carol entrar aí na conversa. Carol, e aí só quis fazer esse ponta, né, entre o que eles mandaram, até agora já temos 60 respostas, e quando o meu papel aqui, como era líder, né, a questão da liderança, sem dúvida que é fundamental todos os conceitos vinculados à venda, mas a gente não pode esquecer das pessoas que suportam esse líder que está na colocação. Depois da sua fala, Carol, eu volto aqui para trazer algumas ideias que a gente tem visto aí que podem funcionar. É com você, Carol. Então vamos lá, gente, só para, né, agora de forma mais formal, eu sou a Carol Manciola, né, eu sou CEO da Position Educação e Desenvolvimento, sou consultora, sou palestrante, especialista em vendas, vendo desde os 6 anos de idade, já passei pelos mercados B2B, B2C, já empreendi, já quebrei, já empreendi de novo, porque eu não desisto desse negócio, né? E eu tenho uma verdadeira paixão pela área de vendas. Quando eu descobri, né, que vender era uma competência, que isso podia ser desenvolvido, que isso poderia me permitir muito mais além das minhas possibilidades, eu comecei a estudar melhor esse mercado. E entrei com o nosso querido amigo Cidral, né, nesse desafio que é a Escola de Vendas. Então, para quem está chegando agora também, a Escola de Vendas é uma iniciativa da Sustentare, né, Escola de Negócios. Então, dentro da Sustentare, tem várias escolas, uma delas é voltada para o mercado de vendas. A gente entende que a equipe de vendas é um bicho diferente, né? Então, fazendo aqui o momento Milton Neves, como diria o meu sócio, só fazer esse jabá. Então, dentro da Escola de Vendas, vocês têm a possibilidade de ampliar esse diálogo com a gente, né, por meio de cursos presenciais, por meio de uma plataforma online, que tem muitos cursos que já estão prontos e outros que são síncronos. Então, a ideia é que a gente possa suportar, né, como o Paulo falou, tem que suportar o time de vendas em todos os sentidos. E a gente entende também que as equipes de vendas, durante muito tempo, elas foram muito empíricas, né? Quem trabalha como vendedor sabe que a gente aprendeu na porrada. Muitos de nós vende aprendendo na cabeçada. Vai, faz, funciona, repete, vai, faz, não funciona, tenta aprender de alguma outra forma. Então, um dos pontos que a gente traz na Escola de Vendas é uma forma estruturada. Alguém está com o microfone aberto, né? De uma forma estruturada, a gente conseguir prover para os profissionais de vendas um conhecimento muito específico e direcionado aos seus principais desafios. Então, a gente convida vocês, inclusive, para conhecer a Escola de Vendas. A Mariana já colocou aqui no chat o link, vocês podem entrar no nosso site, entender quais são as ofertas. Tem coisa de graça lá dentro, né? Tem coisa com valor de investimento que nem se compara ao tipo de retorno que vocês vão ter. E trazendo já para o meu tema, que eu vou falar um pouco sobre novas competências de vendas, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, porque eu preparei
Vamos ver se funciona direitinho. Eu preparei um pequeno material sucinto aqui para os meus 15 minutos. Vocês estão conseguindo ver meu compartilhamento? Tá ok? Beleza, obrigada, Paulão. Então, eu queria começar trazendo para vocês aqui uma frase que não é minha, é do Andrew Grover, né, que é o CEO, ex-CEO da Intel. Ele diz o seguinte nessa frase de um livro que não é de agora, tá? É um livro relativamente antigo, que empresas ruins são destruídas pelas crises, empresas boas sobrevivem a elas e empresas excelentes são aprimoradas por elas. Então, acho que uma primeira reflexão que a gente tem que fazer é, né, a maneira como a gente está passando por isso, porque a crise não vai passar, diz muito sobre a gente. E uma das coisas que eu mais tenho visto, né, nas conversas que eu tenho tido nesses últimos 40 dias está relacionada a como as empresas estão sofrendo pela falta de preparação. Então, a gente conhece empresas que não têm o CRM, que é o Customer Relationship Management, ou seja, não tem base de clientes para quem entrar em contato nesse momento. A gente tem empresa que não tem ferramenta nenhuma de comunicação entre empresa e vendedores. Empresas que até outro dia proibiam suas equipes comerciais de entrar em contato com seus clientes via WhatsApp ou via qualquer outra ferramenta tecnológica. Empresas sem nenhum nível de automação comercial. E que provavelmente todas as empresas que não tinham equipes preparadas, tanto em termos de tecnologia quanto em termos de capacitação, estão sofrendo mais nesse momento. Então eu vi que muita gente colocou aqui algumas questões relacionadas a engajamento, e o Paulo vai falar bastante sobre isso, mas é importante a gente entender que boa parte do que a gente vive hoje, talvez a gente vivesse num outro tipo de crise mais pessoal e individual do que a crise que a gente está vivendo no mundo. Porque o que o Covid fez foi acelerar o processo, foi colocar todo mundo na mesma página e dizer o seguinte, ó, agora é uma questão de aprender pela dor. Quem não aprendeu pelo amor está tendo que aprender pela dor, né? Ou seja, tem muita empresa investindo em transformação digital, tem muita empresa que até outro dia não aceitava cartão de crédito como meio de pagamento, né? E a gente sabe que isso ainda existe. Tem muita empresa que está tentando correr atrás de um prejuízo que já está fadado. Então, essa frase do Andy, né? Do Andy, que é meu amigo íntimo, ele reforça isso. Então, como a gente vai passar por isso? A gente vai ser o tipo de empresa que vai só sobreviver ou a gente vai ser capaz de revisitar o nosso posicionamento para conseguir construir um legado? E aí eu faço trago uma outra reflexão aqui para vocês, né? O que é uma crise em vendas? Então, todo mundo aqui trabalha com vendas de alguma forma e a gente sabe que crise não é só a pandemia do Covid, não é só quando a bolsa cai, não é só quando alguém espirra lá em cima e a coisa funciona, né? Cai aqui embaixo, porque tecnologia e globalização fazem com que qualquer crise se torne mundial. Mas todo mundo aqui há de concordar comigo que existem outras crises que nós, profissionais de vendas, vivemos. E que tipo de crises são essas, né? Falta de produto gera uma crise para vocês? Queda de sistema ou troca de sistema gera uma crise para vocês? Cliente insatisfeito com uma marca, né? Vendedor tem muito isso, de receber um problema. Eu sou baiana, na Bahia a gente fala que o vendedor recebe a galinha pulando, né? Que é quando você já está indo. Receber a galinha pulando é assim, você chegou, você está na loja, entra o vendedor pé da vida com um problema que teve com outro vendedor com call center. Você marca uma visita de vendas e você recebe do cliente uma porrada de alguma coisa que você nem sabia que está acontecendo. Ou seja, é uma crise quando a gente tem um cliente insatisfeito com marca. Cliente com problema de troca de produto, de instalação e de implementação é um problema, porque quem trabalha na área de vendas faz aquela promessa mirabolante muitas vezes, né? Porque a gente vai conseguir entregar no prazo, vai conseguir entregar com qualidade, vai conseguir preço bom, e isso acaba gerando uma crise na relação com os nossos clientes. E você tem ainda uma outra crise, né? Que é aumento de meta ou meta não batida. Então, assim, eu queria trazer primeiro essa reflexão e dizer o seguinte, gente, né? A gente vive crise o tempo inteiro. E mais do que isso, né? A gente precisa vender apesar de todas as crises que a gente vivencia. Por isso que é importante que a gente entenda não só esse momento para algumas pessoas vai ser uma bênção. Né? Eu não sei se vocês conhecem aquela história da vaquinha, mas tem uma história que é bem antiga, mas que diz que tinha um senhor que tinha uma área, né, que ele plantava para sua subsistência, a família inteira trabalhava na roça, e eles viviam basicamente do seu plantio e da sua vaquinha. A vaquinha, ela dava leite, com leite eles faziam queijo, esse queijo era vendido na feira, essa vaquinha ajudava a arar a terra, essa vaquinha fazia adubo, tudo estava alicerçado nessa vaquinha.
E aí que um mestre chegou lá para visitar esse terreno, para poder ajudar alguns agricultores, né? E perguntou para ele como é que era a vida. Ele contou essa história. E o mestre se afastou da casa, daquele casebre, e comentou com o seu discípulo: a gente precisa matar essa vaquinha. E o discípulo não entendeu, falou: mestre, como assim a gente vai matar a vaquinha? A vaquinha que era exatamente o que dava comida, né? O que dava subsistência daquela família. E o mestre falou: discípulo, me ouça. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, vá lá e joga essa vaquinha no brejo. E o discípulo foi lá e jogou a vaquinha no brejo. 6 meses depois, o discípulo não conseguia dormir pensando naquela família que devia estar passando por uma situação tenebrosa. Ele decidiu voltar para visitar a família. E quando chegou lá, ele viu uma fazenda enorme, hectares e hectares plantados, uma casa grande, carro na garagem. Ele falou: meu Deus, provavelmente essa família vendeu as terras, né? E aqui tem outra família vivendo. Quando ele bateu na porta e aquele mesmo senhor abriu, ele deu um abraço no discípulo e falou: discípulo, vocês trouxeram muita sorte para a gente, olha como a gente prosperou desde a visita de vocês. E o discípulo falou: como assim? Vocês prosperaram? O que aconteceu? Ele falou: nossa vaquinha morreu. E a nossa vaquinha morreu, foi uma tristeza. Mas nessa da vaquinha morrer, meu filho teve que estudar para conseguir um emprego melhor. Minha mulher começou a fazer comida e vender para fora. Eu comecei a ir para o mercado. E nessa a gente acabou prosperando. Né? Moral da história: quando a vaquinha vai para o brejo, quando a gente perde o controle da nossa zona de conforto, que na verdade é muito mais uma zona de segurança, é que a gente começa a se revisitar. E isso está acontecendo agora com a área de vendas. Quem me conhece e me acompanha sabe que há muito tempo eu falo que a maneira de vender precisa mudar. Que a gente tem que parar com a empurração, parar com a enganação, parar com a manipulação, parar com essa coisa de ficar querendo convencer e persuadir os nossos clientes. O nosso desafio é entender que todo o processo de vendas agora, ele necessita do desenvolvimento da competência de vendas. Então, não são as competências do vendedor, é a competência de vendas, porque vender é uma competência que pode e deve ser desenvolvida. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês mais uma vez a minha tela, né, para mostrar para vocês um pouco da minha teoria que está alicerçada nesse discurso de que vender é uma competência. Então, as primeiras equipes de vendas, elas foram formadas na época da Revolução Industrial. Muito produto precisava escoar a produção. Formou-se equipes de vendas focadas em quê? Vender a qualquer custo. O meu sócio, Ivan Correia, que é muito mais velho que eu, ele conta que na década de 80, num dos primeiros treinamentos de vendas que ele participou, tinha um slide que dizia o seguinte, né? O bom vendedor não deixa rastros. Ou seja, venda, empurre, manipule, engane e suma. Hoje em dia, não dá para funcionar mais assim. Então, antigamente você tinha um vendedor falastrão, focado somente em diminuir custos, o dono do desconto, um cara de execução que recebe a grade, recebe o script, né? E vai lá para poder fazer com que o cliente, de fato, compre de alguma forma. Isso cai por terra. Por quê? Porque quando a gente fala em vendas, a gente tem que pensar numa venda que seja sustentável. Então, não é vender e sumir, muito pelo contrário. Não é vender muito, é vender bem para vender sempre. Então, quem trabalha na indústria sabe, hashtag quem nunca fechou aquela venda no final do ano, empurrômetro total, emitiu 3, 4 notas para poder garantir a meta do ano e ficou janeiro, fevereiro e março sem fazer uma venda. É a tal venda serrote. Isso pode resolver o seu problema no curto prazo, mas isso vai te trazer outros problemas no longo prazo. É insano a gente pensar que as equipes de vendas ainda trabalham ardentemente para bater as metas somente no final do mês. Se a gente fizesse o esforço que a gente faz no mês, durante o mês inteiro, a gente teria um resultado muito mais sustentável. Se a gente tivesse uma equipe muito mais orientada a um processo de planejamento e preparação, que as empresas querem que as equipes se planejem, mas não dão tempo na agenda para isso, a gente teria uma equipe muito mais preparada. Então, assim, me dói ouvir de gestores comerciais, e Paulo, você vai falar sobre liderança, é bom que você aborde esse tema, né? Ah, minha equipe não se prepara, minha equipe não se planeja. Aí eu pergunto, se alguém da sua equipe ficar um dia em casa em home office, fazendo planejamento, tá ok para você? Ele fala, não, né, Carol? Pelo amor de Deus, um dia inteiro perdendo vendas? Então, assim, a gente precisa ressignificar uma série de crenças acerca da maneira como a gente treina, como a gente forma, como a gente contrata, né, e como a gente desenvolve as equipes de vendas. Por quê? Porque o vendedor, ele tem que ser alguém conectado não somente aos produtos que ele vende. Então, quando o Zanutin traz a questão da paixão, ele tem que, de fato,
extremamente conectado às necessidades e desejos do cliente, extremamente conectado e apaixonado por aquilo. Ele tem que enxergar aquilo como, de fato, uma solução. Então, ele precisa conhecer vantagens, benefícios e aplicações de produto, ele precisa atender tendências. Então, é duro você conversar com um cliente que você faz 2 ou 3 perguntas sobre o negócio dos clientes para os quais eles vendem, ele não sabe informação. Então, a galera que vende para o varejo, por exemplo, tem que saber a performance da loja, como é que seu produto está lá, quanto de participação tem de seu produto, para mudar a mentalidade do varejista de embolso para desembolso, de desembolso para embolso. Para isso, a gente tem que sair de uma venda focada em sell-in para uma venda focada em sell-out. O pessoal do varejo tem que parar de achar que fazer cross-selling, upselling é empurrar um cinto, é empurrar uma meia no final da compra de um sapato. E o pessoal da venda B2B tem que começar a entender que o ciclo de tomada de decisão ele é longo porque a gente não consegue mapear o fluxo de tomada de decisão. Então, muitas vezes, fica se alicerçando no relacionamento, quando, na verdade, o desafio é a gente ser relevante. E aí, puxando um dos is que o Paulo trouxe, o maior medo de qualquer profissional neste momento é se tornar irrelevante. E me desculpa dizer isso para vocês, mas os vendedores que continuarem atuando como sempre atuaram vão se tornar irrelevantes e vão ser substituídos por máquinas. Porque tudo que for transacional, tudo aquilo que o cliente só compra por conta de preço, isso vai migrar para algum tipo de plataforma digital. Então, o vendedor ele tem que, de fato, ampliar a sua capacidade de diálogo com o cliente, ampliar o seu nível de relevância e presença no cliente. Ele tem que ser alguém capaz de pensar e não somente de executar, para agir influenciando de forma autêntica e construindo parcerias sólidas. Então, assim, eu preciso, ao chegar numa loja, ter um especialista capaz de me auxiliar no meu processo de tomada de decisão. Eu preciso, quando eu vendo para o varejo, me tornar um parceiro do negócio do meu cliente para que o negócio dele cresça e para que eu cresça junto com ele. Eu preciso, na venda B2B, conseguir me colocar como um parceiro estratégico do negócio e me encaixar nas soluções que ele oferece para os seus clientes diretos. E por aí vai. Então, quando a gente fala em competências de vendas, eu não estou falando de uma gama de competências mapeadas pelo Fórum Econômico Mundial, mas eu estou falando da base. E a base precisa ser bem feita. E o principal desse momento é os vendedores precisam aprender a vender. Não ache que porque sua equipe tem cargo de vendedor, que é account manager, gerente de relacionamento, que eles sabem vender. Vocês precisam investir para ter uma equipe capacitada e preparada para vender, né, utilizando essa competência no seu nível máximo, porque aí a gente vai acabar com o preconceito que existe sobre o vendedor, a gente vai conseguir criar um novo significado, né, para este público e a gente vai conseguir ter uma equipe muito mais empoderada e capaz de fazer a diferença. Então, existem várias pesquisas que mostram que, né, a maneira como a gente... aquilo que a gente vende pode ser copiado, mas a maneira como a gente vende, ela é única. Então, é importante que a gente entenda nesse processo que se nós, como líderes, não dermos o melhor de nós, se nós, como vendedores, não dermos o melhor de nós, a gente, definitivamente, a gente não vai conseguir conquistar o melhor do outro. E mesmo num ambiente cada vez mais digital, é importante que a gente entenda o seguinte: automação, CRM, digitalização, inteligência artificial, toda essa tecnologia que está surgindo e que serve como meio para o nosso processo, ela iguala, ela torna a gente conectado, ela coloca a gente em pé de igualdade e competição com os nossos concorrentes. Mas a grande diferença não vai se fazer por meio da aquisição dessas tecnologias, mas vai se fazer por meio de pessoas capazes de usar essa tecnologia para conseguir fazer vendas cada vez mais consistentes. Por quê? Porque tecnologia iguala e humanização diferencia. Então, o que precisa ficar desse momento é que aquilo que você vende é importante, mas a maneira como você vende é muito mais importante ainda. Então, nós, vendedores, precisamos nos empoderar do nosso papel e utilizá-lo, e exercê-lo na nossa potência máxima. Porque a partir daí a gente vai estar com essa competência de vendas mais bem desenvolvida e aí seremos capazes de pegar outras competências e colocando no portfólio e conseguir fazer a diferença, tanto na venda, né, quanto na vida das pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, esse era o meu recado, né? Eu vou passar agora a bola para o Paulo Campos, espero ter conseguido fazer algum tipo de provocação aqui, né, e convidar vocês para esse movimento, porque a única maneira que a gente tem de se tornar melhor é desenvolvendo no nosso, focando no nosso desenvolvimento pessoal.
Beleza? Foi? Tranquilo? Passou minha vez? Tô livre? Posso ir embora? Cadeira. Não, fique aí, Carol. Vamos lá. Então, olha só, é o mesmo código que você já votou outra vez, só que eu mudei a pergunta e eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 dores aí. Eu tenho 5 minutos antes de passar para o super mago da comunicação, Cláudio. Então, assim, quais são as dores que seus liderados, né? Qual, né, na verdade, qual é a dor que o seu liderado mais sente em relação à sua forma de liderar? Então, qual e não quais, né? Estou trabalhando. A gente já está indo para casa. Qual é? Vazo no áudio. À noite você joga. Vai lá, qual é a dor que seus liderados mais sentem em relação à sua forma de liderar? Então, vou deixar aqui, você vai ter isso no pessoal do apoio, aí coloca lá o código de novo, que é o mesmo que a gente usou outra vez, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 dores aí, para que a gente, depois eu volto aí para te dar o resultado aqui. Muito bom. Então, as votações lá acontecendo, e eu vou aqui trabalhar um pouquinho então com vocês. Então, o que a gente tem visto, né? Enquanto a Carol trouxe aí de uma maneira, como sempre, brilhante, a questão da forma, né, vinculada ao contexto da liderança, eu queria falar um pouquinho sobre o que você pode fazer. Porque se você, no papel de líder, né, todas essas ações que a Carol está falando, essa foi a minha ideia de raciocínio, a gente não consegue, você consegue fazer tudo isso, mas você esquece da turma que te suporta, que te apoia, você pode morrer na praia porque você não vai ter eles podendo fazer. Então, aqui o que a gente traz aqui, em relação à indefinição, a primeira questão importante é refaça o contrato de liderança com eles. Ou seja, cada um é uma única realidade. Então, a minha sugestão aqui é que você crie com eles, né, um novo alinhamento de expectativa e feche isso em poucas palavras. Olha, o que a gente vai fazer a partir de hoje, desse momento que a gente está vivendo? O segundo, a questão é, ele se sente muitas vezes que ele não sabe o que está acontecendo, essa indefinição, porque as informações e as decisões estratégicas estão acontecendo lá no lugar onde ele está muito afastado, ele está remoto. Então, faça de uma maneira que você informe todos simultaneamente, para que você diminua o espaço para boatos. Uma outra dor importante, né, a questão da comunicação clara. Ao final da sua conversa, né, deixe claro quem faz exatamente o que e até quando, porque aí você clarifica o ruído. Tenha mensagens específicas e simples, não fica muito complexo na forma. E eu gosto muito dessa frase aqui, né? Priorização. A principal coisa é fazer da principal coisa a coisa principal. Então, dê foco, né, nessa comunicação, veja qual é o ponto principal. Aqui vai uma dica Duca, né? Sempre que você se comunicar com a sua equipe, faça uma pergunta no final. E não vale o se você entendeu e nem repita. A pergunta boa é, o que você vai fazer a partir dessa informação que eu te dei? É para você entender o comportamento que ele vai fazer. E, por último, ritmo de accountability, né? Ou seja, crie reuniões onde todo mundo fale o que vai acontecer, tipo vigilantes do peso, né? Você cria um sentimento de responsabilidade mútua, faça reuniões periódicas, individuais, né? E gere isso sempre como sessão de aprendizado. O que a gente aprendeu nesse mercado? O que a gente aprendeu nessa situação? A segunda vem a questão do isolamento. O liderado, ele está lá na casa dele, convivendo, a gente viu aí gente falando com o filho, daqui a pouco eu vou sair e tal, o cara está numa outra realidade. O flow multidirecional use alguns espaços para você trazer troca de ideias, né? Quem poderia aí dar uma sequência muito legal é por quê, e se e como. Né? Então, por que isso é importante para você? E se a gente fizesse tais coisas? Como a gente vai atuar? Procure trabalhar com soluções criativas, peça os problemas deles. A gente fez aqui um pouco isso, né, numa ferramenta simples como o Mentimeter. E o líder é um facilitador e, acima de tudo, um guardião dos valores. Né? Pode jogar duro, mas não vai chutar na canela. Né? Ou seja, você tem que manter os valores da sua organização, isso muito próximo. As pessoas são diferentes, né? Então crie e fique atento como cada liderado se comunica, o que ele está precisando, crie um espaço para entender a realidade dele, use um papel e caneta para você anotar o que está sendo conversado. E calibre a quantidade de reuniões individuais. Tem gente que com 2 reuniões tá beleza, tem cara que precisa de mais atenção. Então, aqui a pergunta é mais simples, como é que seria o ideal das nossas conversas? Com que frequência seriam as nossas conversas? E por último, pessoas são pessoas. Cada uma vai reagir está reagindo de uma maneira diferente, né? Então, seja assertivo nos combinados e crie uma proximidade afetiva.
Você conhece o nome das pessoas da família dos seus liderados? Se ele mora com quem, se ele mora onde, como é que está a situação lá, ainda mais num país desse tamanho, de repente, tem... Hoje eu estava falando com um cara em Marília que está mais controlável, e o cara que está lá em Santos está de uma outra forma, né? E por último, a questão da irrelevância, né? O líder tem que ser um realista otimista. Traga a informação, mas também mostre um lado que isso vai passar. É o conceito antifrágil, né? É o conceito que é na dificuldade que a gente se fortalece, não a robustez que nos deixa só resistente, nem o frágil que quebra. Sempre valorizando por que a nossa empresa está aqui, né? Qual o propósito do nosso negócio? E lembre-se que o pânico do líder é contagiante, né? Se você fala qualquer coisa que cai muito, isso já vira. O que a gente aprendeu com o que a gente fez esse mês, né? O que mais o líder pode fazer para suportar o desenvolvimento de um time? E aqui tem 4 caminhos, até, Carol, você falou com o Conrado aí, que eu vi aí no seu post semana retrasada ou passada, muito legal essa ferramenta de buscar informação, né? Se eu estou querendo aprender sobre determinadas coisas, quais são os conhecimentos, quais são as experiências, quais são as pessoas e quais são as redes que eu posso buscar, né? E por último, e também importante, você aprendendo como líder, né? Esse é o momento que a gente está tendo oportunidade de aprendizado muito grande. Se a Carol, se o Paulo, se o Cláudio do 30 de março encontrasse de novo com o Cláudio, com a Carol e com o Paulo de 30 de abril, o que você daria para conhecer? O que você falaria para o cara de março? Cara, você não tem ideia como é que vai ser esse mês, né? É beber água no hidrante, né? É quase isso, né? Para mim, uma das soluções mais bacanas e fáceis de você implementar é você criar um diário. Anote o que você deu certo, o que deu errado, que você começa a ler com regularidade o seu diário, você percebe que algumas coisas são cíclicas, você percebe que para alguns determinados problemas você tem soluções mais simples. E lembre-se, né? Aprender é fazer algo diferente e melhor. O diário te ajuda nisso. Então, o meu objetivo aqui, e passando para o Cláudio, era justamente trazer aqui uma ideia, né, só para a gente ver como é que está, 35 votos aqui, a gente tem aí um bom número já aí de respondentes, né, e a indefinição sempre tende a ser a mais alta, né, porque você está num tiroteio, você está mergulhando embaixo d'água, o que você quer saber é a saída, né, qual é o caminho que vai acontecer. Então, isso fica aí a minha dica Duca. E com vocês agora, a voz rouca da cidade de São Paulo, professor Cláudio, é com você, meu amigo. Esse Paulão é um radialista de primeira linha. Diretamente de Curitiba, é isso, Paulão? Para cá, para a cidade de São Paulo? De Curitiba, exatamente. Paulistano que mora em Curitiba e às vezes está em Joinville, mas ultimamente só da quarto para a sala. Vai lá, Claudião. Legal, gente, tudo bem? Então é o seguinte, uma das minhas missões nesse encontro de vendas e aqui na escola de vendas é poder fazer a grande conexão do que a gente entende como neurociência, como é que a gente aplica isso para as vendas, e aí a gente tem um nome bonito pra caramba disso aí, que é comercialmente bonito, né? Que se chama neurovendas. Mas na realidade é a neurociência aplicada às vendas. O que tem a ver isso com o dia a dia e com o que a gente pode maximizar? Eu falei para vocês, escrevi aqui, que quando a gente está apaixonado, a gente está num estado momentâneo de demência cerebral. O vendedor ele tem que estar nesse estado de demência cerebral o tempo todo. A gente tem algumas estruturas no cérebro, e 2 delas, chamadas núcleo caudado, que é a área tegmentar ventral e o córtex pré-frontal. Para você ter uma ideia, essa área tegmentar ventral está dentro de um negócio chamado, muito próximo de um negócio chamado amígdala. Olha que doideira, você fala assim, caraca, a gente tem amígdala no cérebro? Tem, a gente tem amígdala no cérebro, que muito ruim, algumas pessoas chamam de cérebro reptiliano. É aquele que só o invertebrado não tem. Ou seja, qualquer imbecil, qualquer tipo de animal pode ter esse tipo de reação. A amígdala, ela faz 3 coisas com a gente. Ou ela deixa a gente estagnado, ou ela faz a gente fugir, ou ela faz a gente enfrentar. São 3 condições. Se você tem pouco conhecimento a respeito disso, pode ser que a gente possa enfrentar um comprador mais potente que a gente, e aí, ao invés de o neocórtex frontal começar a funcionar, quem domina a nossa expressão vai ser a amígdala. E a gente vai ficar ou estagnado, vai enfrentar, vai falar besteira, né, na hora, porque não sabe, mas é mais ou menos isso. E por que essa paixão que eu coloquei ali acontece, né?
Para vocês terem uma ideia, essas zonas já foi investigada, já elas ficam em maior atividade nas pessoas apaixonadas. Então, elas são justamente ricas em dopamina e endorfina. São dois neurotransmissores, né, com efeitos muito semelhantes ao da morfina, por exemplo, e eles estimulam fortemente o lance da recompensa. Olha que louco. Então, gente apaixonada faz besteira, velho. Gente apaixonada faz coisa que nenhuma gente no estado normal faz. Por que eu falo que o vendedor tem que ser um indivíduo apaixonado pela venda? Porque ele tem que fazer coisas que ninguém fez. Ele tem que pensar em modelos que ninguém pensou. O vendedorzão que a Carol falou, eu já estava torcendo para o vendedorzão morrer faz tempo. Agora, depois dessa situação de pandemia, eu acho que eles vão ser todos enterrados, se Deus quiser. Que são aquelas pessoas que não têm o foco no foco do cliente, não estão preocupadas com o que o cliente pode precisar. Quando nós estamos em mercado B2B, por exemplo, né? E aí a gente tem que navegar num monte, porque tem B2B, B2B, B2C, tem B2B, B2B, né? Se você for lá na indústria de base até chegar no consumidor, você tem B que não falta mais aí. Mas eu costumo dizer uma coisa importantíssima, Paulão, Carol, Cidral, Rosane, Paula, Bia, Sabrina, Cíntia, André, né? Luciana, o que eu tenho falado aqui, Joana? Sempre. Por trás de um CNPJ, sempre tem um CPF. Por trás do CNPJ, sempre tem um CPF. E quando a gente ganha competência, né? O time aí da LZK, time de vendas aí conectado, pô, LZK deve ser uma companhia, deve ser uma empresa, faz vendas B2B. Quando eu tenho competências, Leonardo, quando eu tenho competências voltadas para a neurociência, que eu aplico de forma proposital as técnicas, e, pô, nesse curso aí, nesse curso que vocês estão aqui, Sabrina, olha só, Bia, nesse curso que vocês estão aqui, Robson, a gente vai trabalhar vários pontos da neurociência, de forma traduzida, entendeu, Mônica? Mônica, Rafaela, Fernando, Luiz, nós vamos trabalhar isso aqui de forma traduzida para como a gente aplica isso nas vendas. Entendeu, Alan? Odair, Miriam, a gente vai poder fazer isso de uma forma simples, mas não simplória. Então, a minha ideia é em 12 grandes pontos, inclusive Mari, que está aqui conosco, que toca aí um grande Mari. Dá um alô, Mari, aí, ó. Mari. Ah! Saudade de dar um abraço daquele apertado no você, sabe assim, uns 10 minutos, para você pagar o café depois, você e o Cidral. Eu já falei que eu tô com saudade aqui, até de tomar uma gelada com o Cidral aí em Joinville. Então, a ideia é a gente, inclusive a Mari está preparando um e-book muito legal para quem fizer inscrição na escola, vai receber tudo que eu preparei para esse curso em 3 e-books com 4 capítulos extraordinários. Além de tudo, você vai ganhar um livro meu, vai ganhar um livro da Carol, vai ganhar um livro do Paulão, tudo autografado, tá certo? Que eu acho que é legal ler, faz parte, eu devo fazer parte da essência de um vendedor de alta performance. Então, a minha expectativa é que o vendedorzão, que empurra, que não tem outras técnicas e outras habilidades, que não tem o foco no foco do cliente, que não sabe que por trás de um CNPJ tem um CPF, eu vi muita gente escrevendo a palavra empatia aqui, ó. Quem gosta dessa palavra, Luciana, né? Escreveu aí empatia. Quem mais escreveu empatia aí? Jéssica, né? Jéssica. Ó, vocês querem ler um livro super legal, um livro de uma mulher chamada Kim Scott. A Kim Scott, esse livro foi publicado pela HSM e se chama Empatia Assertiva. Vocês vão ver que tem um ciclo da empatia que tá, é lógico que ela bebe um pouco da neurociência, mas não faz tudo isso, mas traz aqui no cérebro daquele outro que está do meu lado, que a empatia tem outras condições e outras percepções. Parece fácil praticar a empatia, mas não é, principalmente com o cliente, quando eu estou diante do meu comprador profissional, que eu tenho que bater meta. E ele também tem. Ele tem que bater meta, ele tem budget, ele tem saving, ele tem líder, tá certo? Tem que garantir o trampo dele. Então, quando a gente olha para esse movimento todo, como é que você aciona? Por exemplo, você vai aprender, inclusive, que o olhar do teu cliente, do teu comprador, para onde está indo diante da tua fala, ele está entregando algo para você. Nós estamos aprendendo nesses... Olha que coisa extraordinária. Quem é de venda aí? Faz um... Quem ama ser vendedor aí? Dá um high five aí, né? Todos são vendedores.
Olha que coisa extraordinária. Marcão Maza. Levantou as duas mãos aí, Marcão. Sabe o que nós estamos aprendendo agora, cara? Principalmente... Corpo, alma e mente. O que a gente está aprendendo agora, cara? A gente está aprendendo a desenvolver um negócio extraordinário, André, que é a escuta atenta e estruturada. Nessas lives, nesses encontros, nesses webinars, se acontecer de 3 falarem ao mesmo tempo aqui, é a desgraça da comunicação. Ninguém ouve nada. O cachorro latindo, as pessoas já ficam incomodadas. Então, o que o vendedor vai aprender a praticar? Fazer perguntas que fazem sentido para aquele cliente e ter uma escuta atenta e estruturada. Vendedor que fala muito. Lembra do Tite? Se tiver corintiano, vai lembrar, né? Fala muito. Cara, vendedor que fala muito vende pouco. Porque não está com foco na solução do cliente. Mas eu falo pra caramba e vendo muito. Bom, mas tudo bem. Se você trabalha hoje com máquina para respiração para quem tem Covid-19, você não precisa nem falar para vender, né? Você sofre a compra. As pessoas compram de você. Então, o que eu quero trabalhar nesses encontros que nós teremos na escola de vendas está diretamente relacionado a grandes conhecimentos da neurociência. Eu não sou um neurocientista, mas meus professores são. Eu sou um neuropesquisador, podemos dizer assim, porque eu pego o conhecimento da neurociência e trago para o que a gente pode aplicar em vendas, porque vender, galera, vender é, como o Paulo diz, não é uma dica duca. Vender é duca. Para mim, tem 2 áreas dentro de uma empresa. A área que atende o cliente e a área que atende quem atende o cliente. Nós vamos discutir muita coisa sobre neurociência aplicada, você vai descobrir coisas que acontecem no teu cérebro. Você quer ver? Ó, vou dar uma dica aqui, hein? Depois não vou falar mais. A última, Paulão. A última, Carol. Você quer ver um neurotransmissor que é gratuito e as pessoas estão parando de aplicar? Chama-se ocitocina. Olha que coisa doida. Ocitocina. Sabe como é que você libera ocitocina? Num aperto de mão, num oi, num sorriso na voz. Você que atende o telefone, você atende... LZK, boa tarde. É assim que atende o telefone aí na LZK? Tá dando risada, né? É assim que atende aí? Não, né, velho? Não é, não pode. Porque o sorriso na voz libera do outro lado um negócio extraordinário, LZK. Ocitocina. E aí você aplica um pouquinho dessa empatia. Aí, ó o Jairão dando risada lá, ó. Fala aí, Jairão, olha lá. Ocitocina de graça pela internet. Eu nem toquei no Jairo. E aí você... LZK, bom dia, como vai? É o Zanutin falando. Olá, Rosane, tudo bem? Como é que vai? Olá, tá rindo para mim a Rosane, por quê? Então, gente, nós vamos aprender uma pá de coisa muito legal e numa linguagem que a gente consegue traduzir, porque ó, eu, Carol, Paulão, a gente vende, eu vendo, cara, eu comecei a trabalhar no McDonald's, eu tinha 14 anos, então você imagina quanto tempo eu vendo. Não que eu esteja velho, tô ficando idoso, porque velho é chato. Paulão, tá contigo aí, Carol. Galera, se vocês quiserem saber mais, nós vamos fazer uma parafernália, vamos fazer uma bagunça da doideira. Tem uma baiana, tem um curitibano, tem um paulistano, tem um joinviliano, tem gente de tudo quanto é lugar desse Brasil aí, pra gente fazer um negócio bem legal. Eu queria primeiro agradecer aí o Paulo e o Zanutin, vocês são brilhantes, eu sempre aprendo com vocês, estou aqui cheia de anotações. E eu queria falar uma coisa rapidamente, que é o seguinte... tem muita gente que critica o clichê, que critica o básico, mas que não faz o que é básico, que não faz o que é o clichê que funciona. Então, assim, quando a gente fala de equipes de venda, gente, tem uma coisa básica que a gente está esquecendo, que são aspectos de comunicação, que são aspectos de planejamento, que são os 7 passos da venda. E antes de criticar essas coisas, passa a usar da forma certa para você perceber que a gente não está falando de grandes parafernálias, mas de ressignificar. E muito mais do que simplesmente instrumentalizar as pessoas, o desafio do vendedor e do líder de vendas é ampliar sua consciência para o seu papel e para a sua responsabilidade. Porque tem uma frase do Arthur Hadley Motley que eu amo, que diz o seguinte: nada acontece até que uma venda seja feita. Então, a gente precisa reconhecer o quanto nós somos importantes nesse processo e fazer jus, né, a esse poder, porque grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, vamos para o básico, fazer o básico muito bem feito, que isso já vai permitir a gente uma grande transformação. E a nossa proposta com a Escola de Vendas é começar a construir as bases que vão permitir as equipes de vendas se tornarem sólidas
e atuarem de uma forma cada vez mais consistente. Então, contem com a gente nesse processo, se inscrevam lá, como eu falei, tem uma porrada de coisa gratuita, tem uma porrada de coisa cujo investimento versus o que vocês vão ter de retorno é pífio, né? E esse movimento ele é importante para que a gente possa construir e fortalecer a nossa comunidade. Ó, obrigada a todos vocês. Passo a bola para o Paulão, porque ele fez a abertura, então ele faz a fechadura. Não, beleza. Então vamos lá, galera. Código é diferente, mas a gente que trabalha com vendas sabe que a gente sempre gosta de ouvir qual é a expectativa e também o que você espera, né? E o que você achou. Então aqui, com 5 palavras, como é que foi a nossa live de hoje? Você entra lá, agora isso vai virar uma nuvem de palavras que depois a gente vai servir como material para mim, para a Carol, para o Cláudio, para que a gente também possa ter um feedback, né, de como foi a nossa escrever conversa. Palavrão, Paulão? À vontade, a gente depois censura, né? Aí eu não posso fazer nada, né? Qualquer coisa a gente depois ajusta. Então, eu posso votar 7 vezes? Assim, não... Pode, fica tranquilo. Então, só pedir para o pessoal aí do apoio, que eu vou tirar a tela aqui, só colocar o código aí, qual que é o código? Menti. Eu não estou vendo o código, não achei o código. Tá aqui, ó, tá aqui, Carol. 869240, tá na tela. 869240. Isso, a Luciana aí, o Felipe que estiver assistindo aí, só coloca para mim Isso, perfeito. Coloca aí para mim Alô. Oi. Cidral, fala, mestre Cidral. Opa, chegou o comandante. Pô, agora chegou. Pessoal, acabou, não pode mais falar besteira. Vamos ficar quieto que o chefe chegou. Fiquem atentos ao que vocês estão dizendo aí. Vai lá, mestre. Desculpa, eu não te vi aí, Cidral. W estava lá no final. Não, eu que peço desculpas porque justamente eu estava com um sinal aqui muito baixo no local e eu estava trocando de operador e eles vieram instalar justamente às 17 horas. Então, mas entregou. Entregou. Pessoal, primeiramente aí uma alegria estar com vocês. Obrigado, Carol, você como curadora educacional, como sempre trazendo um eixo de ligação entre os temas. Zanuta, muito obrigado aí por as tuas palavras. O Paulo está conosco também já há bastante tempo, a liderança em todos os níveis. Só que ele está fazendo assim um reforço de algumas pacotes que estão entrando aí na escola de vendas, né, Carol? Teremos aí no dia 13 de maio a participação do professor Lincoln Murphy, diretamente lá dos Estados Unidos. A Masterclass será em inglês e depois das 21 horas o professor Jean Sagar vai fazer um debate, obviamente em português, traduzindo aí para quem tem dificuldade na língua. E dentro desse combo de lançamento, nós também teremos a participação de outro professor da Escola de Vendas, que é Mário Cunha. Ele vai justamente aplicar um game online de gestão empresarial simulada com foco em mercado, marketing e vendas. Então, mais informações, a Luciana está à disposição e também mais informações lá no nosso site. Só que ele está reforçando... Oi. Não esquecendo que Marião é uma sumidade, né? Paulo sabe disso, de 1000 anos que a gente... O senhor Mário Cunha é uma sumidade no que tange a essa aplicação de andragogia com jogos e traduzir isso depois numa condição que as pessoas consigam introduzir aquilo que o Paulo falou, né? De accountability, do cara entender. Vale a pena. Mário Cunha é uma referência. Legal. E assim, a escola de vendas, ela, mais do que nunca, ela está procurando uma metodologia ativa, casos reais, bastante pragmático. Mais do que nunca, nós estamos aí aplicando tecnologia de ponta para levar o conceito, o conhecimento, a aplicabilidade para esse Brasilzão. Então, estou muito feliz aí com tudo que está acontecendo. E, acima de tudo, agradecer a vocês três que se dispuseram a estar conosco aqui nesse momento. E a você também que está nos acompanhando aí nessa live. Muito obrigado. Espero que vocês estejam e permaneçam bem. Cidral, só uma coisa, porque eu não resisto, tá? Galera, tira uma foto agora. Cadê vocês com celulares? Tira uma foto aqui, ó, da gente. Compartilha nas redes sociais esse momento. Eu acho que esse é um movimento importante para a gente fortalecer a nossa comunidade. Vou fazer uma selfie aqui com vocês. Ó, sorriam. Liga a can, gatinhos. Liguem as cans aí. Cadê você, Ítalo? Osvaldo, Cristiane Gomes, Lisa. Prometo que eu não vou olhar para a cara de ninguém no sentido de tá bem, tá mal, tá maquiado, não tá.
Então, abram as câmeras aí que eu estou tirando as lives, estou tirando as fotos aqui para a gente poder compartilhar nas redes sociais. E eu vou pedir para vocês essa gentileza também. Segue a Sustentário no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. A gente está sempre compartilhando conteúdo por lá. Eu, Paulo Zanutin, né? Se puder, tira uma foto desse momento e compartilha aí com a gente para ajudar a gente na divulgação desse movimento que visa fortalecer a nossa comunidade, né, de vendedores excelentes e consistentes e sustentáveis. Mais uma vez, obrigada a participação de todos. Paulo, obrigada. Zanutin, obrigada. Cidral, pelo espaço e oportunidade. E sigamos, keep moving, né? Porque esse é o nosso maior desafio, seguir em frente sempre. Valeu, gente! Tchau, pessoal. Vou encerrar por aqui. Obrigado você que estava no Facebook, obrigado você que entrou aí pelo aplicativo Zoom e você que é da sua Sustentare, escola de negócios. Ok? Um beijo para todos aí, até a próxima. Valeu, Cidral. Valeu, galera. Valeu, Carol. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, Paulão.